Partimos da capital São Paulo em direção à vila de Campos Novos. Passamos pela fazenda do Mirante e iniciamos o picadão pela mata, passando por trechos lindíssimos. De repente, a mata acabou e o terreno caiu rapidamente. E à nossa vista abriu-se um horizonte vastíssimo e grandioso, uma extensão colossal, parecendo um oceano osculado por uma brisa leve. Colinas de mantos de verde, escarpados colossais, um verdadeiro oásis da alta vegetação. Essa foi a descrição feita pelos exploradores que em 1905 chegaram aqui no Vale do Rio do Peixe. Essa e outras histórias eu conto agora para vocês. Esse vento, gente, é porque eu estou próximo do que foi a Fazenda Ventania. Hoje, alguns bairros ali da zona sul da cidade de Marília. Mas vamos lá. No início do século XX, boa parte do oeste do estado de São Paulo permanecia inexplorado. Era tudo um sertão. Então, aprovado pelo então governador Jorge Tibiriçá, a Comissão Geográfica e Geológica organizou a primeira exploração da região do Rio do Peixe. E o interessante é que essas explorações, nessa época, vinha muita gente. Era composta por desde médicos, engenheiros, fotógrafos, carregadores, mateiros, auxiliares e espias de índios. Essa expedição tinha como objetivo o levantamento do potencial hidráulico, a navegabilidade do Rio do Peixe, vegetação, topografia, tendo em vista, é claro, a ocupação futura dos pioneiros da agricultura do café. Nessa época, o Vale do Rio do Peixe foi descrito com uma vegetação alta e frondosa. No rio se viu entrelaçar entre as canoas antas, capivaras, ariranhas e lontras. Bandos de pássaro passavam por cima de nós. Quanto aos peixes, 5 minutos de pescaria bastava para o suficiente para a refeição do dia. Além, é claro, dos mamíferos, macacos, onça-pintada, veados, os répteis, jacarés, lagartos e cobras. Em relação ao rio, 9 metros de largura e até 2 metros de profundidade. Um dos acampamentos dos exploradores ficava no Córrego do Arrependido, que é afluente do Rio do Peixe. Aliás, que hoje é uma das represas que abastece a maior parte da população de Marília. E eles estavam fazendo o mapeamento completo da extensão do rio. Só que antes eles tinham que entrar em contato com quem? Com os índios coroados. Estávamos em nosso acampamento distraído com a leitura das cartas da família e jornais trazidos por outra turma. Nossa atenção foi logo despertada pelo pio de um pássaro que não conhecíamos e que parecia que vinha em bandos. Nossos espias de índios compreenderam logo e vieram nos avisar. Os silvícolas se aproximavam. Cada um procurou munir-se de todos os meios de defesa, mas logo, umas 11h30 da noite, eles começaram a se afastar. E conforme a expedição foi seguindo o Rio do Peixe, ficou inevitável o contato e o massacre dos índios coroados. O sertão paulista estava dominado. Em 1993, o mariliense Emílio Pérez, com o apoio da Comissão de Registros Históricos de Marília, junto com um grupo de escoteiros do Colégio Cristo Rei e da Polícia Florestal, repetiram o mesmo trajeto feito pela expedição de 1905. Nesse trabalho, eles fizeram uma importante comparação do Rio do Peixe antes e depois. E o que encontraram foi um rio assoreado, poluído, pastagens até as margens. Eles levaram todo o material coletado, os relatórios, para a CETESB, a tal Comissão do Rio do Peixe e para a Prefeitura Municipal de Marília. E o que fizeram? Nada. Simplesmente isso não era problema deles.
Em 2006, coincidindo com o centenário da primeira expedição, a organização SOS Rio do Peixe percorreu também os 400 quilômetros do Rio do Peixe. E o que encontraram? Gado e cana, contribuindo ainda mais para o assoreamento. Vocês podem ver aqui atrás de mim, à minha direita, tem uma grande erosão. Por que ela aconteceu? Vocês vão poder verificar pelas imagens que toda a mata ciliar desse trecho, que é um trecho aqui de aproximadamente 100 metros, foi eliminada. Aí o que aconteceu? A cerca já aparece, ela também está no lugar impróprio, ela teria que estar recuada a 30 metros. E como eliminou a mata ciliar, aconteceu o carreamento do solo para dentro do leito do rio. O que é isso? A água da chuva que bate no solo e vem em alta velocidade, não tem árvore para segurar essa velocidade, carrega toda a areia para dentro do rio. Por isso que eu estou aqui dando essa entrevista em cima de um banco de areia no meio do rio. A primeira exploração do Vale do Rio do Peixe foi sim responsável pelo surgimento de diversas cidades. Só que isso acabou gerando uma degradação enorme ao ecossistema daqui. Só que mesmo assim, a gente ainda pode encontrar uma biodiversidade muito interessante. Dá uma olhada nisso. Aquelas duas belezuras ali são pau-d'alho. Os índios usavam sua casca para temperar os peixes. E realmente, gente, ó, tem um cheiro idêntico, incrível ao alho, ó. São cascas. É muito incrível. Essa é a goiabeira, conhecida como a vira-lata das árvores. Tem em todo lugar, no Brasil inteiro, inclusive aqui na estrada. E a explicação por ela ser tão popular é devido à sua fruta, que foi feita para os passarinhos, que comem a sua polpa, passa pelo intestino e volta para a terra já adubada. E uma outra coisa interessante é que a sua bifurcação é sempre embaixo, por isso que é a árvore que a gente aprende a trepar. Essa beleza aqui que está perfumando este lugar é o lírio do brejo. Ele é sempre encontrado nas margens de lagos, ribeirões, banhados, e ele serve de abrigo para muita fauna silvestre. Essa é Yucca, provavelmente foi inserida aqui porque ela é nativa da Caatinga, do Cerrado, e diz a lenda que ela era muito plantada embaixo das janelas das mocinhas, para impedir com que os homens se aproximassem delas. Mas ela tem propriedade anti-inflamatória e laxativa. Tudo isso daqui é a pata de vaca. Aprendi isso numa outra expedição. Tem esse nome devido ao formato da sua folha. E a ciência já comprovou que a medicina popular já sabia. Ela diminui os níveis de glicose no sangue. Ou seja, para quem tem diabetes, é um santo chá. Essa planta aqui dispensa apresentações. Todo mundo já viu uma, principalmente em beira de estrada. A região de Marília foi certamente a que mais recebeu imigrantes japoneses lá na década de 30. E foi uma época muito difícil economicamente. E o broto do bambu, que já fazia parte da culinária japonesa, teve uma grande utilidade aqui. Ele é rico em fibras e a baixo colesterol.
Essa aqui atrás é a taboa. Ela tem uma folha super resistente e até hoje é bastante utilizada no artesanato para confecção de chapéus, bolsas, cestos. Paulo Corrêa de Lara, escritor e historiador maríliense, no seu livro Marília, Sua Terra, Sua Gente, descreve essa estrada carroçável já em 1927, a qual alcança as terras do Mirante, onde formou-se os núcleos de Casa Grande, hoje o Calçu e o distrito de Nova Colômbia. Aqui no Vale foi onde o paleontólogo William Nava, em suas primeiras escavações, encontrou fósseis do crocodilo de mais de 90 milhões de anos, colocando Marília no circuito internacional da paleontologia. E dá uma olhada nessa fotografia. Parece um simples barranco, né? Mas por causa dele já vieram para cá paleontólogos de Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais. É um barranco tão famoso que no ano de 2006 saiu um artigo no boletim do Museu Natural de História de Nova York. Infelizmente, é uma região que não tem proteção nenhuma. Segundo alguns relatos, já viram um trator da prefeitura escavando, tirando terra dali para levar para outro lugar. Além de ser um crime ambiental, é um crime contra a história, a ciência. A novela Morde e Assopra, exibida em 2011 por um canal aberto, teve como tema a paleontologia. E foi aqui no Vale que o autor Valcir Carrasco veio conhecer as técnicas de escavações, a geologia da região, como vocês podem ver nessas imagens do fotógrafo Ivan Evangelista. Aqui nessa parte da estrada acontece um fenômeno sempre no amanhecer ou no entardecer. Para quem gosta de passarinhar, ou seja, observar e fotografar pássaros, aqui é um lugar perfeito. E quase terminando a estrada, parada obrigatória é aqui, para contemplar a Torre de Pedra ou Dedo de Deus, como alguns a chamam. É uma formação de arenito bem interessante. Senhor Presidente da Província de São Paulo, o Rio do Peixe nasce na Serra de Agudos numa altitude de 600 metros. Mapeamos seus afluentes à direita e esquerda. Nossa navegação foi interrompida algumas vezes por quedas de cachoeiras, que tivemos que abrir caminho por terra. Contudo, após 400 quilômetros, chegamos até a Foz, no Rio Paraná. Isso mesmo, ele não é afluente do Tietê, como ainda mostram alguns mapas. Finalizamos a exploração neste mês de janeiro de 1907. Seguem os materiais, mapas, fotografias e relatórios. Esperamos ter contribuído para o inventário dos recursos do Estado de São Paulo, a fim do reconhecimento de seu valor e assegurar a expansão da riqueza pública. Sem mais para o momento, exploradores da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo. Fred Trevelato, em suas pesquisas pela Unicamp, estudou a ocupação antrópica aqui da Bacia do Peixe, desde a sua primeira expedição. E ele traz várias informações, e uma delas é que 70% da bacia virou pastagem.
E por se tratar de um solo arenoso, próximo principalmente ali da margem do rio, é mais suscetível à erosão, principalmente quando perde a mata ciliar. Então, existem várias outras publicações sobre a estrutura da bacia do Rio do Peixe. Só que o que a gente encontra é uma tremenda falta de respeito, sem nenhum planejamento do manejo correto em relação ao solo e à geodiversidade deste lugar. Bom, para terminar, dê uma olhada nesta imagem. Ela foi publicada em 1947 no livro Serviço de Estatística de Marília, do Glicério Póvoas. E mais tarde, já no ano 2000, o fotógrafo Ivan Evangelista esteve neste mesmo lugar e fez esta imagem. E eu, hoje, 2017, também estou neste mesmo lugar para fazer a minha imagem. Bom, espero que tenham gostado, dá um like, se inscreva no canal, um beijo e até a próxima expedição. Abriu-se um horizonte vastíssimo e grandioso, uma extensão colossal, parecendo um oceano osculado. Sai, maribondo, sai, maribondo. Vem que não tem não. Ai, maribondo, sai daqui. Sai daqui. Tendo em vista, é claro, uma ocupação futura. E eles estavam fazendo o mapeamento completo. Vocês se lembram do pau d'alho? Então, vou fazer o teste. Cozinhei um copo americano de arroz, uma pitada de sal e a casca dele, algumas cascas. Então, vamos lá ver. Está temperado com alho, quer dizer, gosto do alho. Muito bom. Dá para comer. Muito bom.